Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Debate Brasil, podcast da Unipol. Eu estou recebendo aqui o Sandro Caldeira, que abraçou esse projeto, um dos mais engajados aí, amigos em abraçar o projeto da Unipol. Sandro Caldeira é delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, palestrante, mestre em criminologia pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal, também especialista em alta performance humana, com certificações internacionais em coach, desenvolvimento de lideranças. E, bom, você é bastante conhecido, famoso também em preparatório para cursinhos e para cursos, para concursos, perdão. Mas, pergunta que, em geral, a gente faz aqui no início. Como é que você se tornou delegado de polícia? De onde surgiu esse chamado, essa vocação e como começou essa trajetória? Essa é uma pergunta importante, né? Que eu acho que pode ajudar muita gente que às vezes está na mesma situação. Antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer estar aqui com você, com todos que estão assistindo a gente aqui no Debate Brasil. Fico muito feliz em fazer parte desse projeto, né, da Unipol. E o que na realidade, o que me levou a buscar essa formação como delegado de polícia, isso não foi durante a faculdade, já foi antes, né, de eu entrar na faculdade. Eu já tinha essa vontade, mas que não era uma vontade tão definida, né? Eu queria, mas não sabia muito bem o que fazia, né? A gente tem aquela noção muito de TV, né, de televisão, né? O meu avô já tinha sido delegado, então assim, eu já tinha mas eu acabei não chegando a conhecer ele faleceu antes, né, de eu nascer, mas já era algo que me despertava muito interesse. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu já comecei com essa ideia, né? O meu pai, como sempre, né, meu pai era advogado criminalista e ele, atuando em tribunal do júri, né, então ele tinha essa noção de como se preparar para um concurso público, né? O que você tem que fazer? Já que você vai fazer concurso, a gente sabe que tem prova oral, né? Tem a parte discursiva. Então, como é que você se prepara? Ele me auxiliou muito nisso, porque eu era um cara muito envergonhado, cara. Eu tinha eu tinha essa vergonha de falar em público, né? E ele acabou me ajudando muito nisso. Me colocou para estudar, para fazer... você vai fazer então curso aqui de oratória, vai fazer teatro, que você precisa se expressar, você tem que fazer... Trabalhar com a voz. Trabalhar com a voz, isso é muito importante. Então ele me deu esse norte, eu brinco sempre que meu pai foi meu coach, né, da vida, né? Sim. Então ele me trouxe esse norte, e o que me facilitou muito depois da minha formação, né? Você já ter essa orientação com alguém de casa, ou ainda que não seja de casa, sim, mas que alguém já consiga te trazer esse norte desde o início, isso facilita muito e já faz com que a gente pule, suba mais degraus de uma forma mais rápida, né? Então isso me ajudou muito. Perfeito, perfeito. Não, isso é importante porque quando a gente fala... A pergunta também ela tem uma deixa para falar justamente da vocação, de como que você começou e como isso inspira. Inclusive, e aí uma segunda pergunta. Você trabalha com, além, né, da atividade como delegado, inspirando pessoas que querem prestar um concurso. Sim. E como é que você enxerga esse dilema entre querer algo e ser apto ou ser chamado para fazer algo? Porque a gente estava conversando, né, conversamos no episódio anterior com o Luiz Lima, o coronel do Corpo de Bombeiros, e a gente comentando sobre uma crise, que é uma crise geral. O sujeito faz um concurso para algo, mas ele não queria fazer aquilo, às vezes por uma facilidade, quero, né, melhorar de vida e tudo mais. Como é que você trabalha com isso, às vezes esse distanciamento entre querer algo e realmente, será que aquilo ali tem a ver com você? Por isso que é importante, e nessas carreiras policiais, essa vinculação ela tem que ser muito direta, porque é muito a vida como ela é, digamos assim, né? E muitas vezes é muita vida dura, né? Não é uma brincadeira, não é um seriado, né? Sim. Policial. E isso é uma coisa que eu costumo fazer muito e orientar muito os meus alunos, né, que buscam carreiras policiais. A primeira coisa eu digo, olha, você colocou muito bem uma questão, muitos buscam uma estabilidade financeira, né, ter ali uma faz sentido, as total pessoas precisam. Só que aí, se a pessoa, o importante, quando nós falamos em qualquer carreira, para que a pessoa não seja um profissional frustrado, né? Claro. Mas quando nós falamos em polícia,
A questão é outra aqui. A gente está falando efetivamente de um dia a dia que é pesado, né? E você precisa efetivamente ter nascido para aquilo. Você tem que ter aptidão para aquilo. Isso é importante. Então eu digo muito isso. Olha, professor, eu quero ser policial, e às vezes é uma ideia, uma ideação que ele cria em questão de seriados, de televisão, né? Que acabam trazendo mais glamour para a ação policial. E quando vem efetivamente que o negócio o buraco é mais embaixo, que a atuação é uma atuação, o dia a dia é pesado, e você precisa trazer mais leveza para isso, que é o que eu falo, Sim. inclusive com a minha equipe, isso faz toda a diferença também, mas você tem que ter aptidão. Não adianta você querer ser um concurseiro para a carreira policial só para ter estabilidade. Porque aí você vai se tornar, além de um frustrado, de um profissional frustrado, você vai prestar um serviço mal, e é um serviço que precisa ser prestado. Essa é a ideia, que ele seja prestado com qualidade e com uma pessoa que queira efetivamente ajudar. E a ação policial, ela é uma ação, além de investigativa, do que seja, ela é uma ação com um grande viés social. De acolhimento das pessoas que vão, por exemplo, numa delegacia de polícia. Claro. E essa inadequação também pode adoecer, né? Tanto que Muito. você adoece. Muitas pessoas. Pode estar até bem, de certa maneira, até materialmente, financeiramente, mas você pode estar acabado. Psicologicamente não está legal. Porque justamente, né, como a gente conversava antes de iniciar, a variação de emoções dentro da atividade é muito intensa, né? Muito. Você pode estar trocando tiro, daí depois você faz um parto, ajuda a fazer um parto e, né, acolhe uma família. São sensações muito intensas, né? E muito distintas. Muito distintas. Então eu oriento muito os meus alunos, Amiro, a justamente fazer isso. Olha, antes de você começar a se preparar para a carreira policial, procura saber exatamente o que você vai fazer. E se você tem aptidão para isso. Né? Se você vai ter capacidade, condições psicológicas para você atuar ali. Tem pessoa, não, eu quero, mas quando realmente começa a ver, eu quero ser policial, mas eu vou ter que ficar mexendo em arma. Vai ter, entendeu? Não tem como não. Você não precisa ser aquela pessoa ficcionada em arma. Sim. Não precisa ser isso, mas você vai ter que lidar com naturalidade com arma. Eu não quero ver gente morta. Você vai ver gente morta. Ou seja, você vai passar por situações que são pesadas no cotidiano, mas você vai ter o outro lado também, que é um lado muito legal, que é o lado de ajudar as pessoas, de poder trazer realmente conforto para a família. Você dá uma resposta para essa família ou para a sociedade em relação a algum tipo de crime que foi praticado. Sim. Enfim, existe uma diversidade enorme de coisas que a polícia, que o policial pode fazer dentro da sua atuação, que não seja uma ação especificamente investigativa somente, né? Mas de outras formas que ele acaba trazendo um impacto social muito grande aí nessa atuação dele. Por isso que é importante você mesclar a vontade de ser policial, com a aptidão para ser policial, essa consciência de qual é a sua função, o que você vai fazer, e efetivamente também, claro, a questão de ter uma estabilidade financeira, que é importante, que a gente precisa disso, né? Não, inclusive é uma forma de, nesse mundo, né, de quem se prepara para essas carreiras, que a vida não começa no concurso, mas na verdade ela começa depois, na verdade, né? Esse é o grande... Porque muita gente se priva de fazer tudo até passar no concurso, né, Ramiro? Então a gente vê muito isso. Ela não termina na aprovação, as coisas começam... Não, quando eu passar eu vou fazer. Eu digo isso, são jornadas diferentes, né? Mas, ou seja, a grande jornada vai continuar. Então você vai... No momento que você está se preparando para concurso... E eu digo muito isso, aproveite essa jornada também da preparação para o concurso. Sim. Não pense que após a aprovação seus problemas acabaram. Claro. Você vai enfrentar outros tipos de problema. Os problemas ali no dia a dia, os problemas administrativos, seja quais eles, né? Quais sejam, você vai encarar outros problemas. Os problemas de conseguir lidar com os impactos psicológicos do seu dia a dia mesmo, de tudo aquilo de pesado que chega para você como policial. Que eu digo muito isso, delegacia e hospital, né? Ninguém vai para lá para poder saber como é que você tá, se tá tudo bem. Sim. Vai porque tem problema e vai para buscar solução. E a gente precisa dessa solução ali de uma forma mais rápida possível. Claro que às vezes não é imediata, mas a gente precisa dar essa resposta. E pessoas bem preparadas nesse sentido até... humano, né, psicológico, fazem toda a diferença, inclusive Total. Depois, quando, digamos assim, a vida começa no trabalho, porque isso torna também mais eficiente qualquer instituição, né, sem dúvida. Infinitamente mais eficiente, você saber lidar com mais empatia. Isso, eu falo muito Mediar conflitos. Mediação de conflitos é importantíssimo, né, Ramiro? Então a gente precisa ter essa consciência dessa
capacitação, que eu digo que é uma capacitação constante, a gente vai, à medida que a gente vai... Quando a gente está estudando para concurso, a gente acaba não tendo muito esse viés, né? De se importar tanto com isso. Agora, os concursos atuais estão cobrando criminologia, né? Já estão cobrando de uma forma um pouco ainda, não pesada, né? Mas de uma forma que é importante ser cobrado, porque a criminologia é importantíssima para a gente no dia a dia ali, para que a gente possa agir de uma forma mais humanizada, de uma forma com consciência, tomando decisões mais embasadas. Então, isso é muito importante. Essa capacitação, eu digo muito isso também durante a vida profissional do policial, é importante que a gente tenha capacitações constantes para eles, né? Para esse aperfeiçoamento mesmo no dia a dia. Sim. E, não, inclusive, algo que eu estava lembrando agora disso, de você sempre ser puxado, né, para etapas além. Eu tinha fui acho de câmbio antes de viajar e tal, e aí o senhor lá da casa de câmbio estava muito feliz que o filho tinha passado em medicina. E eu estava, né, com uma amiga que estava terminando a residência. Aí ela falou assim, mas as coisas são muito mais complicadas depois da residência, que é muito mais difícil. Faculdade dela falou, não, peraí, o meu filho lutou muito para passar, deixa ele curtir um pouco. Vai ser pior ainda depois. Deixa ele curtir um pouco e depois ele vai. Mas o que ela quis dizer foi, não parou por aí, você tem que compreender que essas etapas não param, e se você ficar parado, você vai ser demolido. Exato. Porque se você ficar parado, você vai ser mais um e não vai buscar uma boa... residência e tudo mais, né? Então faz toda... Esse ímpeto contínuo é essencial. Exato. E essa questão que você colocou dessas histórias, né, que a gente tem de ver que depois que a gente entra num concurso, depois que a gente passa, a gente ainda tem que continuar ali na luta. Eu lembro de uma situação de um policial que estava na minha equipe, na época que eu estava como plantonista, e esse policial tinha sido de uma turma nova que tinha entrado. E ele entrou super empolgado, né, de uma família com condição financeira boa, e o sonho dele era ser policial. Policial de filme, né? De filme. Sim. E aí ele começou ali, né, ficou na minha equipe, foi designado para a minha equipe, tá ali nos plantão mesmo, né? Eu atendia ali, eram 8 delegacias na época. Sim. E ele ficou a primeira semana, a segunda semana, terceira semana ele começou a faltar plantão. Botando, né, informando, tô passando mal, tô com não sei o quê. E aí ele faltou 4 plantões seguidos. Aí eu falei assim, olha, o que tá acontecendo com você, né? Eu conversei com ele para saber o que estava acontecendo, e ele acabou tendo uma abertura maior comigo, falou, doutor, eu não tô aguentando não. Eu tô ficando nervoso, né? Com ansiedade quando eu tenho que vir para o plantão. Eu falei assim, olha, calma, respira, é adaptação também, vamos ver se você realmente está preparado, se você se preparou para isso, era isso que você queria, vamos conversar um pouco mais para entender que ele queria sair, ele já queria pedir, né, pedir para sair. Eu falei assim, calma, vamos esperar, você me falou que era uma coisa que você sempre gostou no primeiro dia, então vamos ver se realmente é isso, né? E aí ele acabou, né, foi ficando, e aí depois conseguiu se adequar, né, a essa questão psicológica, efetivamente. Mas não é todo mundo isso que a gente... Claro, então a gente tem que saber exatamente se é o nosso objetivo ou não, e ver que depois que passa tem uma outra, né, uma outra batalha aí diária a ser enfrentada. Agora, esse trabalho que você faz, né, também de coach, ou pode-se dizer até como um preparador de pessoas, né, para um caminho... Isso tem sido, ou é algo essencial para qualquer pessoa, como você falou, né, em relação ao seu pai, algo muito bonito até, porque a pessoa precisa saber, digamos assim, se organizar para se preparar, essa parte de ter alguém acompanhando é fundamental justamente por conta de dar uma linha de condução, uma linha de ação. Isso, claro, que é uma preocupação geral, inclusive, né, na pós da Unipol, nos cursos, a gente pensa muito isso, e não deixar ninguém ao léu. Você deixar alguém ao léu é deixar no mato sem cachorro. Né? Mas no âmbito de preparatório para concurso, ou de qualquer formação, uma pós-graduação, porque você pode se perder e não terminar o que você começou,
Como é que você enxerga assim, essa parte essencial de alguém acompanhando, ajudando? Porque às vezes não é a falta de conhecimento da pessoa Não. ou a capacidade, mas é alguém dando, vem por aqui, vem por ali, pegando na mão. Às Dando o vezes. caminho das pedras, né? Eu não vou dizer que ela é essencial, tá? Tá. Porque muitas pessoas passam Faz sem por- isso. Sim. É lógico que às vezes o tempo de preparação acaba sendo maior. Mas por que, Sandro, que acaba sendo maior? Porque às vezes você vai estudar, vou pegar um exemplo, tá? Vou estudar direito penal. Aí ao invés, não estou com ninguém para me orientar, estou estudando por mim mesmo, né? Uhum. Vi lá o edital, sei que a matéria é tal, vou pegar os livros. E aí eu vou pegar 2, 3 livros de direito penal Uhum. para poder fazer leitura. Eu vou ficar ali 4 meses fazendo a leitura só de livro de penal e processo penal, por exemplo. E o resto? E o resto. E outra coisa, né? Quando a gente tem... E aí eu estou falando de um mentor, né? Vamos colocar assim, como eu faço preparação em alta performance para concurseiros, é importante o mentor justamente para quê? Porque ele já vai dar o caminho das pedras e já vai fornecer um material condensado para o aluno. Para que ele não fique... acaba sendo uma perda de tempo mesmo, porque ele vai ter que ler muita doutrina, muita coisa, e muita daquelas coisas ele não sabe o que tem maior possibilidade ou incidência de ser cobrado na prova. E nós que preparamos, não só eu, outros profissionais também, já tem esse know-how, já tem esse conhecimento do que efetivamente estudar e como estudar. Porque a gente faz uma análise de provas anteriores, uma análise de perfil de banca, quando falamos aí, por exemplo, para delegado, vamos colocar aqui numa segunda fase, onde você tem lá provas discursivas, isso é importante você saber quem são os examinadores, qual é a postura deles, se eles têm livro, se não tem. E aí nós já fornecemos isso para o aluno, né? Para facilitar a vida do aluno nesse sentido, e isso otimiza muito o tempo de estudo dele. E claro, tem muitas pessoas, Jamílio, que não têm essa capacidade. Não é uma questão de inteligência, né? É uma questão de capacidade organizacional. Não consegue organizar o seu tempo e não sabe o que estudar. E aí a gente forneceu um cronograma do que vai ser estudado. Isso tudo auxilia muito. Claro que, se não houver o comprometimento do aluno, não adianta fazer nada disso, porque eu vou falar para estudar, ele não vai estudar. Então é claro que, atrelado a essa preparação, que é muito importante, porque isso vai cortar o caminho, né? Não é uma receita mágica, porque eu digo isso, não existe fórmula mágica para vou te ensinar a passar aqui em um mês. Não existe isso. Né? Isso é estelionato. Então, assim, é justamente uma preparação de uma forma mais direcionada, para facilitar o estudo e otimizar esse estudo do aluno, para que ele não perca tempo estudando coisas que não têm tanta importância. Então, eu busco muito isso, esse viés de trazer essa orientação para o aluno desse passo a passo. Porque a gente já tem conhecimento de estrada, do que eu já fiz concurso, e fora isso a gente continua estudando o perfil das bancas, das provas anteriores. Então é importante esse direcionamento, faz muita diferença na hora da preparação. Agora, você falou uma coisa importante que você tem percebido uma entrada maior nesses concursos da matéria, enfim... do assunto criminologia? Sim, por exemplo, em direito penal, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em outros estados, a criminologia está entrando como uma disciplina ali. Aqui no Rio, por exemplo, ela está entrando como um braço ali dentro de direito penal. Então, mas já está sendo cobrada, já tem os temas básicos ali de criminologia para que o examinador veja se o candidato já tem uma noção além da prática do crime em si. Porque isso é obrigatório que a gente tenha com relação à análise técnico, vamos colocar assim, com relação ao crime que foi praticado. Então, fulano matou Beltrano, eu já sei que é um crime de homicídio, vamos ver se é um crime de homicídio qualificado, se tem alguma causa excludente de licitude, alguma coisa nesse sentido. Isso, o delegado, quando entra no concurso, isso a gente sabe fazer muito bem. Né? A gente está ali com essa questão da parte técnica, né? Jurídico calibrado. Ali, total calibrado. E aí vamos para o dia a dia, para a pressão das decisões que precisam ser tomadas de forma rápida. E a criminologia é importante justamente para que a gente não tome decisões simplesmente pautadas na lei, né? No sentido para que a gente consiga ter um olhar mais amplo, um olhar além da superfície do crime. Eu digo muito isso é importante porque a gente sabe que, por exemplo, vamos trazer uma situação aqui, né? Questão da seletividade penal. Isso é importantíssimo a gente analisar isso dentro do dia a dia. Porque é algo que acontece muito. A gente sabe que o sistema penal ele acaba focando e se voltando muito mais para pessoas de classe econômica baixa, pessoas pobres, negros, indivíduos de área periférica. É o que a gente sabe que acontece. Você não acha que isso também
tem um pé na criminologia, na análise do perfil, digamos assim, das tendências ou do histórico. Também, sim. É algo assim, tem que ter muito cuidado ao comentar, mas é que nos Estados Unidos existe mais literatura sobre isso. Você analisar posturas, modos de agir com tendências criminosas, né? Então, de certa maneira, esse perfil, digamos assim, essa seletividade, ele corresponde, de certa maneira, a essa radiografia. Claro, porque existem as duas pontas, claro, né? Claro. Uma análise desse perfil, dessas tendências, mas, claro, também você enviesa, muitas vezes engessa a cabeça. E isso que é o grande problema, né? Você, de uma forma, agir de forma cega. Vou trazer um exemplo que aconteceu comigo, e a importância de a gente ter essa consciência mais ampla sobre a questão claro. Não só do crime em si. Chegou um fato na delegacia, a Polícia Militar trouxe, a Polícia Militar não presenciou, ela só foi chamada, né, pelo estabelecimento, e um fiscal de prevenção do estabelecimento disse que um certo rapaz tinha furtado 2 barras de chocolate naquele estabelecimento. E eu falei assim, levou para lá. Então, num primeiro momento, aí eu ouvi o segurança, ele afirma, não, ele furtou, ele estava com a sacola aqui, ó, não é nem sacola da loja, mas eu vi que ele entrou e saiu muito rápido. Aí o rapaz, fui conversar com o suposto autor do furto, né? Falei assim, doutor, não furtei nada não, eu comprei esse chocolate, comprei no mercado, entrei na loja, olhei para ver se tinha alguma coisa, olhei por olhar mesmo, não tinha nada, saí. E aí ele me abordou e falou que eu tinha furtado esse chocolate dentro da loja. Eu não furtei. E aí nessa, eu poderia muito bem feito que, ó, tem palavra do segurança, fazer um furto ali, acabou, né? Sim. Seria muito mais simples para fazer, muito mais rápido, né? Acabava logo. O que eu fiz? Você está dizendo que não furtou, então. Então vamos fazer o seguinte, onde você comprou esse chocolate? A primeira coisa eu falei assim, ó, com esse estabelecimento onde ele supostamente havia furtado. Pega esse chocolate e vê se está cadastrado lá no código de barras. E vamos lá no mercado, onde ele disse também que comprou, para ver se está cadastrado. Nos 2 está cadastrado. O código de barra está cadastrado em tudo quanto é lugar. Não sabia disso. Só que aí tem o lote do produto. Então, eu fiquei umas 2h30, mais ou menos, para poder fazer isso tudo. Aí falou assim, agora eu quero então que vocês identifiquem o lote do produto, ver o lote do chocolate, ver se é o mesmo lote dos outros que estão na loja ou se é do mercado. Consequência, não era... era do supermercado. Ele realmente tinha comprado. Então, só não estava com nota... cadê nota fiscal? Eu falei assim, olha, nota fiscal. Você anda com a nota fiscal, depois você compra? Eu normalmente amassava e jogo fora, né? Então, assim, a gente tem uma... E aí a gente está falando dessa situação. Quando eu fui questionar depois o segurança, aí ele já mudou. Não. Mas tudo me levou a crer que ele tinha furtado mesmo. Aí eu falei assim, mas você viu? Eu falei assim, não, eu não vi. Aí já mudou completamente a situação. Né? Não, mas eu não fiz... A observação que eu fiz, ela diz mais respeito ela não diz respeito não deve dizer respeito a, por exemplo, tom de pele ou altura, enfim. Ela deve corresponder muito à postura. Pelo menos assim, eu tô lembrando da General Theory of Crime, do Gottfriedson, que ele fala muito a questão da postura, né? E até uma leitura sobre o depoimento de alguém, toda essa radiografia que está mentindo ou não. Quando você começou a falar, me lembrou aquele caso nas Olimpíadas do Ryan Lochte, do nadador, porque todo mundo no início assim pressupôs, né? Que vergonha, né? O cara, o super medalhista olímpico americano, está sendo, né, acossado ali, eu acho que não sei, eu não lembro agora o que ele denunciou, mas... Eu acho que ele falou que tinha sido furtado. Furtado, engano, né? Num assim, posto de gasolina, alguma coisa assim. E no fim, não era ele nada que era um daquilo. mentiroso, né? E ele foi, eu lembro que ele foi deu uma entrevista na NBC, tal, eu acho que era muito na crença de que o Brasil era uma bagunça, um esculacho ali, não tinha nada, uma bagunça, e que acontece isso toda hora, então ninguém ia apurar nada disso, né? Sim. E foi muito bom. Custou muito caro. Custou muito caro para ele. Foi muito boa a resposta que a polícia deu, a resposta que foi dada naquele momento, para que
não só ele, mas que a população, e falando aqui de população estrangeira também, consiga perceber que hoje em dia fica mais complicado você querer mentir e jogar isso numa mídia, por exemplo, que a gente consegue descobrir de uma forma com inteligência, né? A gente consegue descobrir isso. Sim. Agora, vem cá, no mestrado em Portugal, o tema foi criminologia. O que você desenvolveu lá, aprendeu? Conta um pouco sobre esse período. Então, a criminologia foi muito interessante, o mestrado, porque ele conseguiu ampliar muito mais a minha visão, porque a minha visão era muito, vou dizer assim, mais estreita, focada para o direito, né? Focada para o direito. E quando a gente traz esse olhar da criminologia, isso que ela traz para a gente, esse olhar além do ato criminoso, para a gente analisar a questão, analisar sobre o criminoso em si, sobre fatores sociais, econômicos, culturais, tudo isso que circunda a prática do crime, né? Para que a gente possa, a partir daí, buscar medidas de prevenção, medidas de controle, né? Para que a gente consiga ter uma atuação, uma política criminal mais efetiva. Isso me ampliou ali, foi um divisor de águas para mim, no sentido de maior consciência dessas questões, né? Então isso foi muito importante para mim. E aí você falando sobre a questão da minha dissertação, por exemplo, o que eu busquei trazer dentro do tema da minha dissertação foi a violência doméstica contra mulheres negras na cidade do Rio de Janeiro. E, claro, eu tive que fazer uma pesquisa, um comparativo, né? Rio de Janeiro e Portugal. Aí eu trouxe né, eu falei especificamente ali, falei do Porto, Lisboa, e trouxe ali uma análise um pouco mais ampla de lá. Mas lá também mulheres negras, no caso... Mulheres negras. Por exemplo, africanas que estavam... Não, mas aí de qualquer forma entram como mulheres negras. Sim. Né? Não, é porque eu imagino lá que tem um quantitativo grande, né, das ex-colônias portuguesas, pessoas que têm um trânsito, né? Por lá. Angolanos, moçambicanos, muito presente uma população migrante. Sim, e é claro que a gente tem uma população infinitamente menor lá em Portugal, né? Enfim, mas... e foi muito interessante porque eu achei, a violência doméstica contra a mulher negra vai ser muito maior do que contra a mulher não negra, que aí englobam outras, né? Sim. E acabou que a conclusão, e aí, enfim, eu desenvolvi várias questões, né? Sobre a solidão da mulher negra, sobre outras situações que circundam isso, mas... Nos dados estatísticos, e aí eu peguei dados aqui do Instituto de Segurança Pública, né, aqui do Rio de Janeiro, nós temos um índice maior de violência doméstica que estão efetivamente como dados apurados, né? Sim. De mulheres não negras do que negras. Mas por que isso, né? E aí tem pela denúncia. Pela questão da mulher não negra acabar tendo uma maior consciência sobre isso, tendo mais acesso à informação para poder falar. E a gente tem, então, uma quantidade significativa de subnotificações em relação a esse tipo de violência doméstica, em relação à mulher negra. E quando eu falo negra, vou trazer aqui o conceito que o BGE usa, né, entrando negras e pardas. Então a gente tem aqui um grande quantitativo de subnotificação. Então não necessariamente aquilo que nós temos espelhado ali no Instituto de Segurança Pública, né, aqueles dados que estão fornecidos, eles realmente falam a realidade da vida dentro aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. A gente tem muita população, uma grande população de mulher negra que sofre violência, mas que acaba não fazendo por N motivos. E essa violência estudada, ela em relação ao cônjuge ou podia envolver não só cônjuge, colaterais? Não, pode ser. Aí eu abordei a questão da violência doméstica, englobando aí a questão de cônjuge, de filho, né, enfim, de outras pessoas. Mas o grande quantitativo que a gente tem, porque aí aqui no ISP, não sei se você já chegou a ver eles fazem uma divisão, e aí, claro, eu acabei fazendo um pedido mais específico dentro do que eu precisava, e era justamente o quê? A gente tem um quantitativo de violência, a maior quantidade de violência, né, com relação à mulher negra, é a violência do companheiro, né, o companheiro ou ex-companheiro, mas normalmente o companheiro, e é a lesão corporal. A gente fala de lesão corporal. E aí, a lesão corporal, a gente tem a questão do feminicídio ou tentativa de feminicídio e a questão de violência sexual, que é o que é mais relatado. E eu volto a dizer isso aqui, aí não só em relação à mulher negra, mas grande parte da população acredita que quando a gente fala de violência doméstica, Ramiro, a gente está falando efetivamente só da lesão corporal. Mas nós temos diversas outras formas de violência que a população
não sabe, porque é pouco divulgado, né? Ou fica acuada, né? Então, porque quando surgem isso até, digamos assim, às vezes é uma ponta de iceberg que aparece nesses casos mais icônicos, né? Aquele caso lá do Abdel Macia, que, por exemplo, teve que algumas, né, denunciar e apareceu várias para gerar uma credibilidade. Exatamente. Então isso é algo que é muito forte nesse foro mais íntimo, né? E existe um medo grande também, a gente vê isso, das mulheres não terem uma... Existe um medo da população, e aqui vamos colocar a mulher, de não ter a credibilidade, por exemplo, na delegacia, de não darem a credibilidade para ela em relação a isso, ou não darem a devida importância em relação a isso. E é algo que hoje está mudando. Isso é muito importante. Como está mudando? Por causa das policiais femininas? Não só pela questão de policiais femininas, mas por a questão da capacitação dos policiais. Tá. Capacitação constante disso, né? Então a gente tem... isso é muito interessante, a gente vê a Polícia Civil, ela vem trazendo essa capacitação, não só em relação à violência doméstica, mas em relação ao atendimento a crianças vítimas também de abuso sexual. Sim. E outros cursos de capacitação para policiais. E essa capacitação é muito importante, né, Ramiro? Quando eu falo de violência doméstica contra a mulher, esse contato com a vítima do policial, com a vítima, seja policial feminino ou masculino, esse contato é muito importante que seja um contato com acolhimento da mulher. Porque isso para evitar uma revitimização dela. Claro. Então a gente tem, claro, que melhorar muito ainda. Mas existe uma mudança de cenário. Eu vou trazer desde... Né, vamos colocar aqui, de uns 8 anos para cá, de uns 8 anos para cá, a mudança vem acontecendo. Além de normativas, né, a gente tem normativas também em âmbito estadual, que fala sobre questão de punição de servidor, com relação a distrato em relação ao atendimento de população, vamos colocar, de mulher e violência doméstica, e a questão de população também LGBTQIPNA+, que pode inclusive gerar demissão do servidor. Uau. Então a gente são vários instrumentos que em conjunto acabam corroborando para que haja um atendimento melhor, seja pela consciência do policial como cidadão, né, como ele gostaria de ser atendido, seja por uma preocupação em poder ter algum tipo de punição, por não observar o regramento que deve ser seguido. Então, né? na verdade, houve uma evolução na formação. Sim. Isso respeito ao preparatório, ao antes, pelo próprio modelo dos concursos, ou por conta da academia, no pós? A preparação, eu vou colocar aqui vamos colocar aqui em 3 etapas. Uma primeira é a preparação da vida da pessoa, né? Aquela preparação do que ela traz de bagagem de criação familiar, isso conta muito. Conta muito. Depois a gente tem uma preparação na academia de polícia, que já é abordado também de uma forma constante com os policiais, e depois a capacitação constante ali que acontece com o policial já trabalhando. E que agora nós temos a Cadepol, que normalmente faz toda essa preparação, ela é muito ativa nessas questões. Eu mesmo consegui, e foi uma demanda minha, por exemplo, eu quis criar, nós temos aqui no Rio, a gente tem uma delegacia especializada, que é a DECAV, Delegacia de Proteção à Criança Vítima. Tá. E ela que faz toda a oitiva das pessoas de menores de idade que sejam vítimas. Sim. E o que acontece? Quando uma criança, um adolescente é vítima, na minha circunscrição, vítima de uma violência sexual, o que acontece? A gente faz o registro de ocorrência na delegacia, mas para essa criança ter uma oitiva especializada, uma escuta especializada, é agendado com a DECAV, com essa delegacia. Ela vai lá para prestar essa declaração, que é com um policial preparado, enfim. Sim. Só que essa não é algo que é muito rápido, porque essa delegacia ela concentra atendimento de N delegacias. E aí o que eu fiz? Olha, eu e outros delegados, em delegacias específicas, eu vou criar na minha circunscrição, na minha delegacia, uma sala para oitiva especializada de crianças para que elas não tenham que ir até lá. E aí o que a gente faz? Mas a gente tem que ter o policial preparado para isso, que tem que ter uma capacitação específica. E aí eu entrei em contato com a Cadepol, com os outros colegas delegados, para que a gente, vamos propor isso aqui. Aí a gente viu que diversos lugares, diversas delegacias, incluindo no interior, queriam montar essas salas de escuta especial. Legal. E acabou que a gente conseguiu, junto à Cadepol, eles prepararam todo o
o conteúdo programático para essa preparação e fizeram 2 turmas, teve um volume enorme de policiais que se prepararam e foi muito legal. Então a gente tem esse viés de proatividade da Cadepol com relação aos cursos que eles mesmos elaboram, e quando nós, de alguma maneira, a gente acaba propondo para eles algum tipo de preparação, de capacitação, eles abraçam isso, então é muito bom. Eu fiquei muito feliz com isso. Que bom. E essa preparação, essa preparação realmente ela acaba sendo vital para o policial, né, Ramiro? Porque se o policial ele não tiver uma preparação continuada, primeiro que ele vai se desatualizar, e aí vamos falar de preparação jurídica, né? E que a gente tem também, eles acabam tendo isso lá. Ou às vezes é online, né? Sim. Mas muitas são presenciais na própria Cadepol. E fora essa questão mesmo de atuação, de saber fazer oitiva específica, seja com relação à mulher, que também precisa. Toda uma sensibilidade, né, particular. Isso é muito importante, né? A polícia agora tem que ter esse viés, eu falo muito isso. A polícia ela tem que ter, claro, a capacitação para investigar, né? Essa capacitação técnica com relação à ação de inteligência, mas tem que ser uma polícia empática também. É importante, né? Agora, você acha que esse tipo, igual o que você estudou no mestrado, paradoxalmente, digamos assim, há mais preparo, os profissionais são mais atentos, mas ao mesmo tempo isso tem aumentado esse tipo de crime ou essa violência? Ou seja, o que eu quero dizer? Há uma conscientização maior, há uma noção maior do problema, mas há uma sensação de que a sociedade está tão doente que essas coisas têm aparecido o tempo inteiro, né? Tanto que, por exemplo, o sucesso daquele filme, né, do Sounds of Silence, um daqueles, enfim, o ator principal que fez o Paixão de Cristo fez um filme sobre violência, tráfico de crianças que são levadas para os Estados Unidos, enfim, que é uma coisa assim, de um tamanho absurdamente grande, né? Ou seja, crimes contra crianças. E é uma coisa que chama muita atenção. Sim. Como é que isso cresce ou isso evolui? Porque o próprio fato das polícias se organizarem para ter essas delegacias denota que, olha, o problema é muito grande. Sim. E assim como a violência doméstica. Ou seja, isso existia de alguma forma, mas não era tão observado, ou houve um aumento? Vamos colocar o seguinte... Eu sei que é uma pergunta difícil, hein? É uma pergunta difícil porque a gente precisa ter uma análise histórica e entender as modificações sociais que aconteceram para que a gente tenha essa visão de maior quantitativo de criminalidade em relação a isso. Porque são vários tipos de crimes e crimes novos. A gente tem, por exemplo, você falou da questão do tráfico de crianças. Isso sempre aconteceu. Hoje em dia nós temos maior possibilidade, hoje em dia continua acontecendo, de uma forma... né, eles vão se atualizando, evoluindo, e a gente consegue identificar isso de uma forma mais rápida, considerando aí a questão do acesso de câmeras, enfim, né, de acesso tecnológico, a questão até mesmo de cooperação interestadual ou internacional entre as polícias, é tudo muito mais rápido, e a gente não consegue isso de uma forma mais rápida. Mas o crime sempre existiu. Existe agora uma maior visibilidade desse tipo de crime. Mas, de um outro aspecto, a gente tem também crimes que passaram a acontecer de uma forma muito maior, considerando a evolução tecnológica. E a gente coloca aí essa questão seja a utilização de dark web, né? de programas, né? de aplicativos que acabam viabilizando... Vira um mercado, né? Um mercado submundo. Um submundo, exatamente. E a gente tem, por exemplo, se você pegar o Discord... O Discord é uma coisa absurda. Eu converso com vários colegas de São Paulo e de outros estados que têm uma especialização nessa questão e quando chega isso para mim... né, o Discord é uma rede social? Ele começou com uma rede voltada para jogadores de gamers, para gamers, onde as pessoas interagiam uma com as outras. Você não pega ali o link de quem está falando, ela entra ali numa... Você não precisa ter o cadastro, enfim, existe um anonimato da pessoa. Começou isso, e a partir disso, claro, né, tudo que usa para um jeito legal também vai usar para o mal. E aí eu estou dizendo, não só adultos, mas adolescentes também. Que se valem para quê? Para fazer competições de
desafios dos mais bizarros. Da baleia, essas coisas. Da baleia e outros muito bizarros, cheirar desodorante. Ou então você tem que matar pessoas, você vai ter que fazer isso. Fora a questão de exposição de imagens sexuais de crianças e adolescentes, porque eles começam a trocar imagem, né, conversar com um adolescente ou um adolescente, às vezes é um outro adolescente, às vezes é um adulto que se passa por adolescente, os pais não estão sabendo de nada, o filho está em casa, acha que está tranquilo, que é uma grande preocupação isso, a gente tem que fazer esse alerta para os pais, tem que saber o que os filhos estão acessando. Série, né? Essa série adolescente. Sim, traz muito isso. Constituída. E aí você vê, eu vi uma situação de uma menina que estava sendo ameaçada, extorquida ali, no sentido de... e aí foi um estupro virtual, porque ela precisava... Cumprir algumas não, ela precisava inserir instrumentos na vagina dela e efetivamente ela tinha que se cortar. Ou seja, era uma situação... E isso tudo eles filmavam. E xingando ela e mandando ela fazer as coisas, porque se ela não fizesse, eles iam pegar as imagens que ela tinha trocado, né, das fotos com eles e iam jogar na internet, ia criar um site para ela falando dela, ia contar para a família. E aí o adolescente cai nessa conversa, né? Sim. Então, assim, a mãe acabou descobrindo e entrou em contato com a polícia para que a gente conseguisse ali chegar. E a gente chega, né? Quando está fora do país? Aí é mais complicado, né, Ramiro? A gente acaba tendo que Você já pegou, viu? Teve casos? Não, eu não cheguei não, mas a delegacia de repressão de colega já acaba fazendo uma cooperação internacional e consegue. Isso consegue sim. E muitos também às vezes tendem a fazer um redirecionamento da rede para achar que eles estão fora do país, mas estão no país. Então a gente acaba conseguindo. E como tem muito adolescente que eles acreditam tanto na impunidade, que aquilo não vai dar em nada, que muitos deles acabam mostrando o rosto. E aí a gente consegue fazer a identificação de quem é. Né? Agora, junto com o reconhecimento facial, a gente consegue fazer isso. E saber quais redes sociais. Quais redes, de onde ele mora. A maioria mora com os pais. A grande maioria, que são adolescentes, estão lá com os pais. E os pais nem sonham que ele está fazendo isso. E é uma pessoa que você vê... Quando você vê o que ele está fazendo na rede social, eu trago o Discord, porque lá acontece realmente muito isso. E todas as experiências que eu tive foram com o Discord. Ele é um monstro. Você uma mudança de... Total. E aí eu lembro muito disso, desse indivíduo, esse rapaz, que era um monstro falando com as meninas, era um cara do mal mesmo, era uma encarnação ali do mal. E quando a polícia chegou e falou que ele estava preso, ele fez xixi na calça, fez xixi no short que ele estava. E com a cara de bobão, assim, aí você vê... Ou seja, é uma dupla personalidade ali, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente tem a família desse rapaz, desse infrator, que vai sofrer. A gente tem a família da vítima, né? Da vítima, seja homem ou mulher, que também vai sofrer as consequências psicológicas que isso vai gerar para essa criança ou para esse adolescente. Então a gente tem que atentar muito para isso e dar muita importância para essas coisas, né? Que são crimes novos. Esses sim, eles tiveram um boom crescente aí em relação a isso, em razão dessas... nos últimos anos, há cada vez mais uso, né, da tela individual, de forma individual. Então, você não tem mais... você tem um mundo aqui, né? E cada um vai se fechando. Só que, na realidade, o pai que acaba achando, né, que o filho está seguro ali, porque tá só aqui, tá dentro de casa. Mas existe um mundo lá fora e com muitas pessoas ruins. Essa série que ficou muito famosa, Adolescente, é uma série inglesa, uma cena na Inglaterra. Sim. No caso lá, a legislação penal tem diferenças expressivas quanto aqui, no sentido da responsabilidade penal do menor, né? Claro. No caso do Brasil, você chegou a ver até a série? Sim, assisti. No caso do Brasil, o pai iria responder, não? Então, não. Aqui não. A gente também tem uma responsabilidade. O pai pode responder civilmente. Mas penalmente, civilmente sim, ele vai responder. Agora, quando a gente fala de adolescente, de menor em conflito com a lei, ou adolescente infrator, então, por exemplo, esse adolescente que fizeram estupro virtual com essa menina, botaram ela para se automutilar, então são diversos tipos penais que ele praticou. Só que o que acontece? O adolescente, ele pratica ato infracional análogo a... Então, foi análogo a estupro virtual, análogo a induzimento à automutilação. E a gente tem a questão aqui é justamente o quê? O quanto tempo esse adolescente vai ficar, a penalidade máxima dele, a medida máxima a ser aplicada é a internação. Sim. Ele ficaria internado.
que foi o caso desse menor, só que ele vai ficar internado no máximo 3 anos. Então, se ele está lá com 16 anos, né, ou seja, ele com 19 já sai. Então, a gente tem um indivíduo que, ou seja, a punição efetiva, vamos colocar isso como punição, porque a finalidade da medida socioeducativa não é punitiva, só é uma questão de, efetivamente, de cuidar do menor, né? A gente tem... É um espaço muito pequeno, muito curto para isso, né? Com relação de diferença para uma responsabilização criminal pautada na nossa legislação processual penal, no direito penal em si, né? Não, isso tudo que a gente está conversando impõe uma atualização, uma regeneração de profissionais para lidar com isso de forma muito intensa, né? Você está sempre trabalhando com coisas novas, porque está imaginando assim, né? Policiais, delegados com uma carreira, chega a um mundo novo, às vezes a pessoa não está preparada. E a gente está vivendo num mundo novo. Eu estava conversando com um colega essa semana passada, o direito penal nunca teve tanta modificação assim, né? Toda semana quase a gente tem uma lei nova. Agora já está esperando aí a gente está esperando a sanção presidencial de uma legislação que vai aumentar a pena do furto de cabos. Né? Então a gente tem toda uma... ou seja, é constante isso. Né? Isso é uma questão constante. Eu estava justamente falando com o pessoal na minha região, na minha circunscrição, acontece muito furto de cabo de energia elétrica, porque a gente tem muitos usuários de crack. E eles acabam... Eu estava numa reunião do Conselho Comunitário e a população... A população pede, né? Pede. A população vai lá e fala assim, olha, o que vocês podem fazer para aumentar essa pena de quem furta, pega cabo de energia, porque a gente está... Do nada a gente fica sem energia, demora a restabelecer a energia. Só a gente efetivamente não pode fazer nada, quem pode fazer é o poder público, no sentido do legislativo efetivamente. Aí eu falei, mas já está em tramitação, já está em via de ser aprovado um projeto de lei para aumentar essas penas. Aí o pessoal já fica mais satisfeito. Mas aí vem a questão, será que esse aumento da pena vai para esse tipo de criminoso? São pessoas que não conseguem nem raciocinar efetivamente, que estão ali no vício. Para eles pode ser uma pena maior ou menor, que eles querem é o produto para poder efetivamente... Não, e aí também toda a dimensão da punição do receptador, né? Porque isso é algo elementar. Exato, a gente bate muito nisso. E que conta, na verdade, com uma ação interinstitucional. Porque, por exemplo, na questão dos ferros velhos, como funciona o alvará de autorização das prefeituras? Porque a gente viu em algumas prefeituras pelo país que, como isso é um problema nacional, isso é nacional, algumas prefeituras tomaram as rédeas e começaram a controlar muito bem onde é que está o ferro velho. Preciso saber aqui. Tem que saber. E quem é chancelado. Porque isso vai contribuir para a ordem pública, para o próprio trabalho das delegacias. Sim, com certeza. Facilita muito o trabalho investigativo e um trabalho investigativo barra... no sentido de buscar a prisão de pessoas que porventura estejam recebendo, né, sejam receptadores, e a gente sabe que isso acontece muito. Então é um olhar que a gente tem sempre para ferro velho, por exemplo, é um dos, né, que a gente acaba Agora, tendo. Você tocou nesse assunto, né, que é muito interessante, que é muito do cotidiano, né, o roubo de cabos, que impacta assim, de forma tremenda. Né, eu conversando outro dia com uns amigos de Vila Isabel, um bairro assim... de classe média habitual, e em vários lugares às vezes você falta internet por conta de roubo de carga, enfim. Exato. Mas onde você trabalha, e até no conhecimento geral, né, num chute talvez, qual é mais ou menos a média do que tem aparecido mais de crime? Eu estou mencionando isso porque recentemente minha esposa foi com a minha cunhada porque tinha sofrido um golpe, esse golpe bobo assim, de engenharia social. Uma amiga que precisava ela precisava pagar uma amiga por causa de uns doces que ela tinha comprado, e aí apareceu, oi, tudo bem, me dá aquele valor, e era o mesmo valor, e ela fez na hora, assim. Nem pensou. E era um valor, né, mais alto, e enfim, coitado, num golpe, nesse caso, como foi intencional, o banco não ressarciu. Então, aí ela era perto da casa, foi prestar queixa na delegacia, e aí a equipe no local falou, olha, hoje 80% do que chega aqui são senhoras, pessoa igual você, tudo mais, desde jovens até, mas muitos idosos, um golpe atrás do outro. Hoje, o grosso, pelo menos no caso de lá, uma delegacia em Niterói, o grosso dos atendimentos eram golpes de engenharia social. Isso foi um comentário, você participou no passado do Fórum Internacional de Ciências Policiais, tivemos uma mesa sobre crimes digitais, né, e os bancos também, toda uma descrição ali sobre como isso também são crimes novos, relativamente novos, né? Tanto que quando a gente estava decidindo, né, na organização do evento,
a relação com os bancos, a gente até alocou mais aqueles que cuidam de crimes digitais, porque hoje 90% dos crimes São digitais. São digitais. Claro, existe ainda roubos, domínio de cidades, tal, físico, mas o volume o grande volume é digital. Dos golpes e tal, é uma digitais. Coisa assim. Isso chega também muito para você? Chega. Acho o grande quantitativo de crimes, eu vou tirar assim, em Copacabana, quando eu estava em Copacabana, era estelionato virtual. Esses tipos de fraudes praticadas por diversas formas. Essa, então, de WhatsApp acontece muito. Agora, na minha circunscrição, na Praça Bandeira, na 18ep, a gente tem também... Acho que o carro-chefe lá é a parte de estelionato, sobretudo. E aí, quando eu falo estelionato, 90%, 95% é estelionato virtual. Sim. Então, é algo que a gente busca muito combater. E são questões interessantes, porque às vezes eu peço, por exemplo, dependendo quando é uma situação de Pix, né, uma situação desse sentido, onde eu tenho a conta do destinatário, eu acabo buscando também, além de fazer o indiciamento do indivíduo pelo estelionato, eu busco também um bloqueio dessa conta, esse valor na conta, se tiver algum valor. Normalmente não vai ter mais, que o indivíduo é esperto, né? Estelionatário não vai dar mole. Mas a gente busca isso, eu busco isso também, alguma maneira de tentar bloquear esse valor na conta desse indivíduo. Mas na prática, como funciona esse acionamento? Acionado o Banco Central? Não, na realidade... O próprio banco? O próprio banco. Eu faço o pedido judicial de bloqueio, uma representação judicial, o juiz determina e é comunicado ao banco. O banco vai lá e bloqueia imediatamente. Só que eu tenho que dar todas as informações da conta para que o juiz consiga fazer analisar isso, enfim, deferir ou não o pedido. E acaba sendo mais uma atuação para a gente, de alguma forma, tentar mitigar isso, né? Perfeito. Sandro, bom, mais uma vez, como eu comecei, né, agradecendo pelo seu envolvimento, pelo abraço que você tem dado à Unipol, essa iniciativa que a gente abriu, que é também de contribuir com a formação, melhorar a carreira de todo mundo, e algo que também envolve mesmo aqueles que querem entrar na atividade policial. A gente abriu isso, foi até uma demanda de... Mesmo professores policiais colocaram, tem que abrir, porque tem um mundo hoje que dialoga, né? E, por exemplo, operadores de segurança privada, que em muitos casos até atuam em conjunto, por exemplo, né, todo o fenômeno de domínio de cidades, o marco ali foi a aproximação das empresas de segurança com os policiais para entender a inteligência do crime, né? Então a gente tem todo um universo e assim, agradeço muito por a forma como você abraçou e tem falado e tem nos dado a honra, né, da tua participação. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar nesse projeto. Eu que agradeço, meu amigo. É um prazer estar com vocês. Desde quando você me apresentou o projeto da Unipol, fiquei muito feliz com isso, com esse tipo de pensamento, né, de buscar essa vertente, né, Ramiro? Isso é muito importante, a gente abraçar isso, realmente trazer uma análise feita por policiais, né, das mais diversos segmentos. Isso é muito importante, e abracei e sou muito orgulhoso de estar, estou muito orgulhoso de fazer parte desse projeto, conta sempre comigo. E é isso, né? Os pessoal, falar quem quiser me seguir nas redes sociais também. Boa. Né? Eu vou colocar aqui @SandroCaldeira. Não, vamos colocar lá na descrição também. Fala que assistiu aqui o nosso Debate Brasil, vamos conversar e trocar ideia com o maior prazer. Ótimo. E também tem eu comecei a colocar agora recentemente um ping-pong, espero que você não te pegue de surpresa, né? Que é uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu assisto algo que eu acho que gosto de ouvir alguém falar. Um livro que você tenha te marcado, seja por exemplo, né, o Luiz Lima, do último episódio, falou sobre... ele falou, olha, não tinha algo técnico da minha carreira como bombeiro, mas algo da vida, né? Sim, e ele mencionou 2 obras. O que uma obra que te marcou, assim, seja para né, atividade como delegado, seja como pessoa, enfim? Eu acho que ela me ajudou como pessoa, me ajudou tecnicamente também a ampliar o campo de visão. São várias obras, né, Ramiro? Assim, mas eu acho que o Vigiar e Punir do Foucault, para mim, foi muito legal. Eu fiz uma leitura quando eu li, eu estava na faculdade, praxe, né? Mas não era aquela... A gente lê sem
sem ter a consciência, né, o entendimento real. Então achei. Sim. Aí depois eu fiz uma releitura e falei, não, a gente já consegue ver com outro olhar, né? E para mim foi muito legal isso. Mas estão diversos, mas esse eu acho que é um livro que eu indicaria assim para alguém para fazer leitura, né, quem está na área. Ótimo. E o que você acha que. Qual o hábito que você tem? Porque a gente falou muito e é uma coisa que você faz, de contribuir com alguém que quer se preparar, quer chegar lá, fazer a diferença, né? Tanto Sim. na sua carreira quanto para um concurso. O que você indica no meio ao caos, no meio à confusão? Porque uma coisa que você ajuda é tirar as pessoas da confusão Sim. e se nortear, né? Exato. Qual o hábito que ajuda alguém a fazer isso? O que você sugere? Eu acho que o primeiro hábito que a gente tem que buscar é a disciplina. Primeiro é a disciplina. Mas são vários fatores, né, Ramiro? Então eu digo que a disciplina é importante porque muitas pessoas buscam motivação. A motivação é importante, você saber por que eu estou, por que eu quero fazer concurso. Então, quando eu estudava para concurso, eu tinha várias possibilidades ali, várias metas que eu queria alcançar quando passasse, né? Mas eu não vou ficar motivado o tempo inteiro. Então, quem acha que vai viver de motivação, não vai. Vai ter dia que você não quer estudar, porque você não está com paciência, está cansado, mas você sabe que tem que estudar. Então, disciplina para mim é essencial. Cuidar da mente, eu acho que é muito importante, que a gente tenha uma população... Pensando corporinho. Né? Exatamente, eu falo muito sobre isso. Eu prego muito na questão, eu tenho um método que é o método Armored, inclusive com um livro lançado sobre isso, virou grade até de uma universidade que fala sobre alta performance, né, nesse sistema. E é justamente uma análise do estudante, do concurseiro, de uma forma sistêmica. Então não é só o sentar e estudar. Claro que isso faz parte e é essencial. Se você não estudar, você não passa. Você precisa ter o conhecimento. Mas a forma que você vai adquirir esse conhecimento e tudo aquilo que te circunda, como a questão da alimentação, buscar alimentação equilibrada, isso ajuda muito. Tem alimentos que vão reduzir ou retardar o seu raciocínio, né? Vão te deixar mais cansado, com o corpo mais prostrado. Então tudo isso, vários profissionais fazem parte desse livro, desse projeto. Então a gente tem eu acho que a disciplina e esses outros elementos que fazem parte. Não é fácil, né? Eu digo que não é fácil para os meus alunos, não é fácil a gente buscar isso. Mas você tem que estabelecer isso como um estilo de vida mesmo. É um estilo de vida para... E eu acho que a última coisa que eu acho que é muito importante, que eu levo na minha vida desde sempre, é fé, né? Claro, eu acho que a gente ter fé é algo que traz uma força muito grande para a gente conseguir mesmo diante das dificuldades, e que são muitas. Eu falo muito isso, muitos alunos acham que o meu trajeto, né, até a aprovação foi fácil, mas eu passei por muitas coisas difíceis, e que mesmo ali na dificuldade eu consegui. Não, isso é uma o que me ajudou muito foi na fé. Isso é uma coisa fundamental, porque eu sempre lembro para mim, um dos poemas mais marcantes. Para mim é o Campeões em Tudo, do Fernando Pessoa. Você estudou na Universidade de Fernando Pessoa. Porque é uma coisa incrível. Ele começa assim... Ele começa a dizer, olha, os outros nunca foram reles, nunca foram pobres, nunca sofreram nada na vida, todo mundo é campeão em tudo. Todos os outros são campeões e tal. E isso é preciso mostrar essas fraquezas, porque é a partir dessas fraquezas que você se supera. Por outro lado, é muito esquisito quando você vê... Existem trajetórias totalmente ascendentes nos filmes, e olhe lá ainda, o filme faz parte de tensão e repouso, né? Mas eu lembrava com um amigo que participou daqueles projetos de entrevistas da FGV com os ministros, né? E aí ele falou assim, cara, quando você falava do poema Campeões em Tudo, me lembrou muito, porque assim, como eles têm que narrar uma trajetória totalmente ascendente, era uma coisa que nunca teve problema. Assim, o cara nunca teve problema. Nunca teve problema, a vida... Que bizarro. E isso não é legal, são né? Humanos, assim, o cara não... Isso não é legal, porque isso acaba deixando a gente... É o que eu digo muito também de rede social, né? Rede social, as pessoas estão sempre com a vida perfeita, são o máximo em tudo. Só mostram o lado bom, ninguém vê o backstage ali, né? Ninguém vai ver a coxia. Então é importante a gente mostrar essas vulnerabilidades e mostrar que a gente é igual a todo mundo. Que a gente vai ter, cada um com as suas dificuldades, cada um com a sua trajetória, mas eu acho que essa base que eu digo que é a base de disciplina, a base de ter fé, e quando eu falo fé, não é uma fé numa religião específica, fé no que aquela pessoa acredita. Né? Eu digo muito isso, acho que a gente tem que prezar pela liberdade de religião. Assim, a minha fé, eu sou católico, mas
eu falo muito para os meus alunos, olha, você precisa ter fé em alguma coisa. Né? Fé numa energia superior, fé em... seja qual for a sua religião ou no que você acredite, para que você tenha uma força interna. Isso te mantém ali firme. Claro. E a disciplina é essencial e vai juntando esses outros fatores para você buscar uma vida mais equilibrada, e uma vida mais equilibrada te auxilia muito nessa trajetória até a sua aprovação. Isso é essencial. Fantástico. Bom, Sandro, foi um prazer. Obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo. Acompanhem aqui, sigam o Sandro e também todos esses trabalhos que a gente tem feito aqui na Unipol, especificamente agora aqui no Debate Brasil. Conte conosco. Um abraço.